pessoal da Unicamp, né? Eu me sinto particularmente em casa. Fiz essa disciplina com o professor Denis na época do mestrado, então é um ambiente que eu quero que vocês também fiquem à vontade para entender isso como um bate-papo, como uma conversa sobre esse assunto de simulação composicional, que é algo bastante amplo, e eu vou tentar, nesse nosso bate-papo aqui, eu não vou entrar em detalhes de equacionamento, nada que vá, não vá conseguir, não vou em 1 hora e meia equacionar todo o problema de simulação computacional, então a ideia é mais motivar algumas diferenças, alguns aspectos que nos levam a conduzir a decisão de optar por uma simulação computacional em relação a uma simulação mais simplificada como Black Oil, e em quais situações isso é relevante ou não é relevante. Tá? Essa aqui é a ideia geral dessa apresentação. Eu vou só fechar o meu vídeo enquanto eu estiver apresentando para evitar que eu fique com muito lag, tá? Então, se tiver algum problema na conexão, professor, por favor, fique à vontade em me alertar para ver se eu consigo melhorar. Tá legal, te aviso, Vitor. Beleza. Então, pessoal, na, essa questão da modelagem na simulação, ela evoluiu muito no Brasil em relação a como os reservatórios foram se tornando protagonistas na produção, em particular na Petrobras, né? Então a gente teve historicamente na Bacia de Campos reservatórios cujas características de processo de explotação e características do óleo em si eram estritamente black oil, então a gente usava simulações black oil consistentemente e com frequência, porque era o que atendia aos nossos objetivos. Com o advento do pré-sal, a gente viu que algumas coisas mudaram, e essa necessidade passou a ser diferente, a gente precisou buscar ferramentas computacionais, né, formas computacionais de representar o problema com formulações mais adequadas para o tipo de especificidade e essas coisas que eu quero tentar abordar. Então, eu vou começar essa apresentação com o final, né, com o objetivo dessa, que no final dessa nossa conversa eu quero que vocês tenham de alguma forma entendido ou capturado, entender essas principais diferenças entre a simulação Black Oil composicional, e não só em termos de formulação, em termos de essência, mas em termos de por que utilizar e quando a gente deve optar por uma em relação à outra. E identificar as situações em que a gente não tem opção, né? Usar o modelo Black Oil, a gente estaria necessariamente errando, não capturando características que são necessárias e fundamentais para aquele tipo de problema. Então, para essa apresentação, eu vou começar com uma breve definição qualitativa da simulação composicional. Vou tentar destacar um pouco qual que é a importância da simulação composicional hoje no Brasil, nos campos do pré-sal em particular. Alguns aspectos gerais da diferença entre simulação black oil e composicional, quais são as características ali quando a gente opta por uma ou por outra, quais são as simplificações ou não que a gente está adotando nesse processo. Uma descrição qualitativa do modelo matemático, basicamente eu quero só mostrar para vocês o que eu sei que vocês têm já um background bem importante com relação à formulação e as características do modelo Black Oil, eu só queria trazer um pouco das principais diferenças do modelo composicional em termos qualitativos, quais são as equações, o número de equações que a gente tem que resolver, onde estão cada incógnita ali, para vocês verem como que o simulador composicional ele trabalha para conseguir fazer os nossos cálculos de pressão e saturação e composições. E talvez aqui o ponto mais interessante de discussão, né? Quando que cada uma das formulações ela é recomendada, né? Então isso vai depender classicamente, né? A gente pode tentar escolher o modelo de simulação com uma foto das características iniciais do problema, né? Então com as características do óleo a gente tentar ver ali se a priori a gente já tem uma identificação da necessidade de um modelo composicional ou não, ou se black oil ou térmico, e um segundo aspecto que talvez seja a parte mais tricky desse problema é que ele majora o anterior em grande parte dos casos, né? A gente pode ter um tipo de fluido com cara de envelope de fases black oil, mas que a depender do método de recuperação que a gente vai utilizar, a formulação, o problema passa a ser um problema em que a formulação composicional seja necessária. Então, essa questão esse par, né, de tipo de reservatório, tipo de fluido no meio poroso, casado com o método de recuperação utilizado, é o que vai determinar, no final das contas, que tipo de simulação, que tipo de formulação é mais adequada para o problema. E, na simulação composicional, o grande protagonista, né, o grande diferencial do problema é
a modelagem de fluido, né? Se na modelagem Black Oil a gente viu já como que isso é mais simplificado em termos de tabela, na simulação composicional não, o fluido é o protagonista, a equação de estado ela é utilizada na sua plenitude em todos os cálculos em cada time step. Vou mostrar só para tentar ilustrar um pouco como que esse impacto pode ser significativo, né? Um estudo de caso sintético, e vou fechar aqui só com alguns aspectos importantes e relevantes da nossa conversa, tá bom? Então, o que é então essa simulação composicional, né? Um modelo composicional? Basicamente, de forma bem fria, é aquele tipo de modelagem que as características dos reservatórios o método de recuperação apresentados fazem com que a variação da composição do sistema em cada ponto do reservatório seja importante ao longo do tempo. Em havendo necessidade, em sendo importante em termos de variação de propriedades, a composição do fluido no reservatório, a simulação composicional ela vai ser necessária para poder capturar essas questões, porque em se mudando sensivelmente as características do fluido reservatório, a gente necessariamente está mudando as propriedades do fluido, então propriedades de mobilidade, viscosidade, RS, as características daquele fluido no meio poroso, e por consequência, para a gente conseguir capturar isso de forma contínua ao longo do processo de simulação, a gente tem que ter tem que conseguir capturar a essência da modelagem do fluido, explicitando a equação de estado. Então, as tabelas passa a ser um exercício muito, um trabalho muito hercúleo, colocar uma sequência de tabelas para conseguir pegar um range de variação, sendo que na realidade a gente consegue fazer isso de forma contínua com o uso da equação de estado. Então, se a composição sendo um protagonista, né, a variação da composição sendo algo importante ao longo do problema, esse é o pano de fundo para a formulação composicional ser a mais adequada, tá? E a importância da simulação composicional no Brasil hoje, né? Então, basicamente, na prática mesmo, a simulação composicional ela começou a ser relevante aí trazendo para o lado da Petrobras, né? Com o advento dos campos do pré-sal. E isso é interessante da gente destacar, porque os nossos campos da Bacia de Campos eles são majoritariamente com características Black Oil com injeção de água. Então, assim, é bem tranquilo usar o IMAX. E a gente tinha também uma participação importante de campos de óleo pesado com métodos térmicos de recuperação. Então, tinha uma parcela que usava o modelo térmico para isso, né, o STARS. Agora, com o advento do pré-sal, a gente está falando ali de 2008 para cá, e na simulação mais propriamente dita ali, cresceu mais fortemente a partir de 2009, 2010, o pré-sal se tornou um player muito importante e hoje vem crescendo cada vez mais em importância, né? Então, com isso, e é interessante que essa história começou lá em 2010 e hoje, em termos mais práticos, né? E hoje a gente está falando de campos que já respondem por 70%, mais 70%, acho que são 74% no último dado que eu vi, da produção de petróleo no Brasil. Então, assim, a importância ela é crescente e cada vez maior, porque ao passo que a produção no pós-sal diminui, no pré-sal ela está aumentando. Então, a gente vai tender ao 100% aí de pré-sal, muito perto disso nos próximos anos. O que é importante dessa questão é que também a formulação composicional no nosso simulador de uso, né, que a gente usa o pacote da CMG, ele evoluiu com a gente, né, ele evoluiu com essa necessidade. Só em termos de curiosidade, lá em 2010, 2011, a gente não conseguia ter rodadas full field do campo de Tupi, que é o maior produtor do pré-sal hoje, na época era a grande descoberta do Brasil e do mundo em águas ultraprofundas, né? A gente não conseguia fazer uma simulação full field com o GEM, era utopia, não tinha como, né? As características numéricas do problema, ele não estava preparado, ele não foi pensado, não foi concebido para esse tipo de reservatório. Então, tanto a CMG evoluiu com a necessidade da Petrobras sendo um dos principais clientes dela. Isso é um ponto interessante que hoje a gente roda os nossos modelos. Esse mesmo Tupi, que 10 anos atrás a gente não conseguia rodar porosidade simples, o modelo full field, hoje a gente roda dupla porosidade com simulação WAG ao longo de todo o processo de simulação. Então é algo que evoluiu bastante e a gente teve tem esse deparo entre a necessidade do nosso uso de simulação composicional no Brasil, na Petrobras, e a evolução também desse aspecto das funcionalidades e da performance dessa implementação no nosso simulador de preferência, nosso simulador de uso, que é o GEM, né?
E o que tem essa questão relevante, né, dos óleos do pré-sal em relação a essa questão composicional, né? Primeiro, alguns deles eles têm uma cara, né, tem um envelope de fases com cara composicional, né? Tem as condições do reservatório estão muito próximas ali da região crítica do envelope de fases, então a gente observa que é uma região em que o modelo Black Oil naturalmente falha em capturar. E mais importante do que isso, a grande maioria dos campos do pré-sal, assim, a esmagadora maioria, tem teor de CO2 importante no óleo reservatório. E esse teor de CO2, ele traz consigo uma necessidade e uma oportunidade, né, ao mesmo tempo. Porque, entendo CO2 no fluido produzido, no fluido reservatório, naturalmente o fluido produzido vai ter um teor de CO2 e o gás vai ter um teor de CO2 relativo considerável. E a gente não tem, sob hipótese alguma, como possibilidade ventilar esse CO2, né? Isso aí não faz nenhum sentido, nunca fez sentido e agora faz muito menos ainda sentido emitir CO2 na atmosfera. E então a gente tem dois caminhos para o CO2, para o gás produzido, né? A gente pode monetizar o gás produzido, ou seja, escoar o gás para a Terra, para o continente, dessa maneira enfim, conseguir monetizar esse fluido. E aí vem um ponto de atenção, né? A gente não tem condições, né? A metalurgia das nossas linhas de exportação, elas têm uma especificação para um teor máximo de CO2. Então, qualquer coisa que ultrapasse o range entre 3% e 5% de teor de CO2 em média, já está fora da especificação, a gente incorreria em risco de enfim, danificar e perder a capacidade de escoamento daquela linha. Então a gente tem que limitar essa vazão, essa fração molar de CO2 no fluido exportado. E dessa maneira, o excedente do CO2 desse processo de separação, ele tem que ter algum destino. E esse destino, como eu já mencionei anteriormente, não pode ser a atmosfera. Então ele tem que ser o reservatório. Então essa parte dessa nossa injeção de gás no reservatório, de gás rico em CO2, vem de uma necessidade, se a gente quiser monetizar o gás, por exemplo, vai ser um gás rico em CO2 produto desse processo de separação na membrana, na plataforma. Ok. Existe um outro processo, né, uma outra vertente dessa história, que é a gente não querer, por exemplo, não ter condições de exportar, ou não ser econômico exportar, ou mais ainda, a gente querer utilizar todo esse gás produzido no reservatório como método de recuperação. Então a gente injeta todo esse gás. Nas duas maneiras, nas duas formas, a gente tem gás sendo injetado no reservatório. Então, o que eu quero dizer é que não é uma opção, na maior parte dos campos do pré-sal, não é uma opção injetar gás, é uma necessidade. E isso traz uma oportunidade de conseguir usar isso como método de recuperação avançado, em particular na forma do WAG, que é o que os campos vem fazendo, né? A gente tem, desde 2012, se eu não me engano, a gente tem o primeiro ciclo WAG, né, que era uma grande incerteza no campo de Tupi, foi a primeira perna, né, o poço RJS 687, a gente estava injetando gás e trocou para água, foi a primeira vez que aconteceu isso no pré-sal, se não me engano, em fevereiro de 2012, e depois, lá em outubro, a gente voltou, completou o primeiro ciclo WAG, primeira perna WAG em ambiente de água ultra profunda. E aí, de lá para cá, isso vem fazendo, e a gente chega no limite desse conceito no campo de Mero, né, em que não existe possibilidade de exportação, né? O projeto base do campo de Mero é de reinjeção total do gás produzido. Então, assim, a gente está nessa essência de que gás está sendo injetado no reservatório e essa necessidade da simulação composicional é latente, né, para poder capturar os principais efeitos associados. E, bom, eu já mencionei isso, né, que é algo que vem crescendo e a tendência é que isso cresça cada vez mais com o aumento da participação e importância dos campos do pré-sal na produção brasileira, né. Bom, agora características gerais, né, da formulação Black Oil contra a simulação composicional. Vocês já viram, eu vou passar mais rápido só para a gente falar brevemente. Na simulação Black Oil, o conceito é simples, né? A gente trabalha com o conceito de fases. Então, a gente tem a fase água, a fase óleo e a fase gás. E tem uma intercambiabilidade na fase gás, que ela pode estar ou livre ou dissolvida na fase óleo, né? A gente não considera estritamente variações computacionais. Tem uma possibilidade de a gente usar o modelo de API Tracking, que a gente consegue tentar capturar diferentes tabelas, né? diferentes características do fluido, mas isso enfim, não é algo já extrapolando um pouco o poder usual do que a gente tem como principal objetivo da formulação Black Oil. Então, a gente basicamente precisa dos dados clássicos de PVT,
e são suficientes para conseguir modelar o fluido, né? São altamente recomendados quando a gente tem processos de óleo, quando a característica do reservatório não está demasiadamente próxima das condições críticas, e a gente tem processos primários de recuperação ou processos de gestão de água em que necessariamente a gente não tem variação significativa da composição, ou nenhuma no caso desse que eu mencionei anteriormente, a formulação black oil é super adequada e atende muito bem. Também em caso de gestão de gás com condição bastante notadamente immiscíveis, ou seja, com a troca mássica pouco pronunciada, a gente consegue lançar mão de modelagem black oil sem ter tantos danos com a questão da simplificação. Então, em geral, a gente pensa em processos que não envolvam variação da composição, a injeção de gás são os processos mais adequados para considerar a formulação black oil, mas isso não significa que, por exemplo, gás seco, lá bem à direita do ponto crítico, ou o processo de gestão de gás com características notadamente immiscíveis, não seja possível a gente adotar essa simplificação. Tá? Então, é um ponto importante que não necessariamente envolve gás no sistema, o black oil é demonizado. Não, há situações em que essa simplificação ela pode ser muito bem-vinda, em particular pela performance que ela traz consigo, que é o último ponto que eu mencionei. Já a simulação composicional, não, a gente tem vários componentes e o óleo ele não é modelado como óleo, ele é modelado com um conjunto de componentes que formam aquela fase oleica no reservatório. Então, ele tem uma quantidade de componentes no nosso modelo em si, né? Essa quantidade ela vai variar a depender da nossa necessidade e do quanto que a gente tem de poder computacional para aquilo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma PVT típica, né, das que a gente faz no SEMPS aqui na Petrobras, a gente tem em média de 25 componentes estabelecidos ali, né? A gente tem o CO2, o nitrogênio, que tem a parcela muito pequena, os hidrocarbonetos do C1 até o C19 e o C20+, que a gente normalmente quebra em 2 componentes. Então, essa equação que a gente chama de estendida, a gente inclusive até usa em alguns momentos para avaliação de modelagem integrada de produção, né, para colocar isso na formulação das membranas que eu mencionei anteriormente, para poder determinar o teor de CO2 que vai ser injetado, o teor de CO2 exportado, etc. Mas, enfim, isso é impraticável nas rodadas de simulação. Então, a gente sempre faz um processo de simplificação para poder trazer para o reservatório essa simulação. Então, os números de componentes ali na simulação em geral fica em torno de 7 componentes. Veja bem, só na fase de óleo a gente tem 7 componentes. E no modelo Black Oil em si, né, no modelo Black Oil, no total a gente está pensando no problema com 3 fases. As equações elas vão estar associadas a essas 3 fases. Então aqui só pensando na discretização do óleo simplificada, a gente já tem já são 7 componentes que vão estar na sua fase vapor ou na fase líquida. Então assim, a complexidade ela já escalou exponencialmente só na descrição do óleo, né? E agora que a gente não usa tabela, a gente usa direto a equação de estado. Então o modelo termodinâmico, aqui nos modelos de reservatório, a gente vai ver que a gente tem uma equação de estado preferida, né, que a gente sempre usa na maior parte no mundo em simulação de reservatórios, que é a equação de Penn-Hobson. Mas, enfim, esse processo de simulação, como eu já mencionei, ele vai ser recomendado quando o processo em si ele é sensível às variações composicionais, ele é mais robusto do que o BO. Basta lembrar que o Black Oil é um caso particular da simulação composicional, né? Ambos os processos eles nascem de uma equação de estado. A diferença é que no Black Oil a gente gera tabelas a partir da equação de estado e no composicional a gente usa a própria equação de estado, né? E tem um custo computacional bastante mais salgado, né, para isso. E eu vou fazer uma descrição qualitativa do modelo matemático e eu peço que vocês observem aqui no canto direito inferior do slide que eu faço uma sugestão de leitura de um paper, é um paper do Coates de 1980, que é An Equation of State Compositional Model. Esse paper é um dos papers, na minha formação de simulação composicional, um dos papers que eu mais gosto, assim, disparada. Que ele foi talvez o primeiro, um dos primeiros papers que realmente descreveu um simulador composicional. Ele tem uma riqueza de detalhes, uma didática muito grande. Então, eu recomendo quem tiver interesse de ler esse paper do Coates, que é bem interessante e a leitura é fácil, a leitura é legal. E tem também a dissertação de mestrado do professor Dennis, né? Ele trabalhou com essas características de formulação também. Eu recomendo que deem uma olhada.
E então, para um sistema com NC componentes, né, então a gente pegou o fluido exalatório e descreveu lá em NC componentes, como mencionei, em casos práticos, ali em torno de 7 componentes nos relatórios, mas isso não é uma regra geral, é um padrão que a gente usa, a gente convergiu na maior parte dos campos do pré-sal, mas, enfim, 5, 7, 8 são números bem comuns. E para esse sistema, a gente vamos primeiro destacar quais são as nossas incógnitas, né, quais são os nossos a descobrir aqui. O número total são 2NC mais 4, né? Vamos lá, e desses 2NC mais 4, a gente só vindo dos componentes, né, de cada uma dos componentes da descrição, a gente tem 2NC, porque são esse componente, a fração molar deles na fase líquida e na fase vapor. Então já tem 2NC parâmetros a serem descobertos aqui. E só a título de curiosidade, normalmente essas frações molares são chamadas ZI, a fração global do sistema, né, do fluido global, e as XI e YI são atribuições para as fases líquida e vapor do sistema. É a notação mais comum para as frações molares. E, além da composição molar em cada fase, a gente tem as saturações do sistema, então óleo, gás e água, mais 3 incógnitas, e pressão, beleza. Para esse sistema ser possível de ser resolvido, a gente tem que ter um número de equações que equivale a esse número de incógnitas, né? Então, aí, aqui só vê as equações básicas que a gente tem para poder fechar o número total de equações. A gente tem o balanço de material, então balanço de material para cada um dos componentes, né? Então são NC equações mais uma da água, então são NC mais um por enquanto. E a gente tem uma condição de contorno ali da fração molar, né? Elas têm que somar 1. Então a somatória das frações molares dos componentes, das frações molares dos componentes na fase líquida é igual a 1, e esse mesmo somatório é igual a 1 na fase vapor. Então a gente tem mais duas. Então aqui tem NC mais 3 equações. E também tem a restrição de saturação, a soma das saturações ela é igual a 1, então a gente tem mais uma equação aqui, NC mais uma equação, então são NC mais 4. E por último, né, a condição de equilíbrio termodinâmico, né, no equilíbrio termodinâmico, a fugacidade de cada componente na fase vapor, ela é igual à fugacidade desse mesmo componente na fase líquida. Então a gente tem aqui mais NC equações, somando então 2NC mais 4, então está resolvido, tem 2NC mais 4 incógnitas e 2NC mais 4 equações. Não significa que o problema é fácil de ser resolvido, mas ele é possível de ser resolvido e tem uma série de métodos numéricos para que isso seja feito. Então, esse é o pano de fundo, né, do arcabouço teórico da modelagem matemática do problema. Então, ele é bem posto em termos de equações e de variáveis, né? Agora, pensando um pouco, né, nas situações de como identificar situações em que a gente iria utilizar um tipo ou outro de classificar, né, aquela classificação baseada em tipo de reservatório, supondo que a gente tenha ali tem uma nova descoberta, a gente perfurou um poço exploratório, fez uma coleta de fluido, seja coleta lateral, ou seja, por algum motivo a gente conseguiu fazer um teste de formação no poço exploratório, que enfim, eu não conheço nenhum caso, mas enfim. Mas a gente tem amostra de fluido, trouxe para a superfície, foi para o laboratório e fez as características daquele fluido e plotou, né, elaborou o envelope de fase. Então a gente tem aqui o envelope teórico, tem lá o ponto crítico como referência. E aí, para a gente conseguir, né, uma forma didática de visualizar, né, um pontapé inicial em termos da característica do reservatório para pensar na formulação, é visualizar onde depende da condição de PIT do reservatório, onde a gente estaria posicionado em termos de necessidade dessa variação composicional mais extrema, né? Então, a gente começa aqui, se o reservatório estiver nessa faixa que está destacada ali como black oil, o ponto do reservatório, então entenda-se quando eu digo reservatório, a gente está querendo dizer, vocês conseguem ver meu mouse? Acho que sim, né? Estou vendo ali. Então, se a condição de PIT do reservatório, digamos aqui que seja um óleo, um fluido monofásico acima do envelope de fases aqui, e nessa com um certo grau de afastamento do ponto crítico, né? A formulação ele é um tipo de óleo que ele é chamado, inclusive, de black oil, é uma classificação típica para esse tipo de óleo, que a variação composicional tende a ser algo bem tranquilo, porque ele vai estar numa condição afastada do ponto crítico e com um certo nível de subsaturação importante.
Conforme a gente vai se aproximando do ponto crítico, né, a gente vai tendo característica de um óleo volátil aqui, a gente está já com o óleo nas proximidades da condição crítica, a gente pode ter um gás retrógrado aqui, também tudo isso nos surrounds aqui da situação crítica, que são fluidos que com mais sensibilidade à variação de pressão e à mudança do comportamento. Aí mais à direita a gente chega para o nível dos gases úmidos e lá para frente o gás seco, né? E na outra vertente, no outro extremo do negócio, a gente vai ver que tem os modelos, os óleos térmicos, né? Os modelos térmicos que são hoje em dia menos importantes em termos de representatividade no Brasil. Então, e aqui embaixo eu mostro o tipo de formulação para cada tipo de óleo classificado na parte superior, né? Naturalmente, né? O óleo tipo black oil, a gente usa uma formulação black oil. Para aqueles tipos intermediários, né, de óleo volátil até o gás úmido ali, que estão todos nas cercanias do ponto crítico, a formulação composicional ela é mais adequada. E lá para o outro extremo, no gás seco, o black oil também ele pode ser bem adaptado pelas questões de que está bem estabelecida a condição de fluido, né? Em geral, aqui esse tipo de sistema ele vai ser gás no reservatório e na superfície, as coisas ficam bem resolvidas de se trabalhar tabelado, né? E naquela outra vertente que eu tinha falado anteriormente, a gente tem o óleo com características pesadonas, né? E a gente usa o simulador térmico, né? Na CMG é o STARS. Esse tipo de caracterização ela é bem interessante como chute inicial, mas ela sozinha ela não define de forma assertiva, né, de forma importante, qual que é o tipo de simulador vai ser mais adequado para o nosso problema, para o tipo de reservatório a ser avaliado. Como mencionei, tem outra vertente muito importante que é a característica do método de recuperação que eu vou falar em seguida. Só que um ponto só um destaque teórico aqui, né? Eu fiz toda essa avaliação didática aqui mostrando onde fica cada tipo de óleo com um envelope de fase estático, né? Eu fixei o envelope de fase, uma cara do envelope de fase e mostrei as regiões em relação ao ponto crítico. Mas na prática, né, cada tipo de óleo desse tem um shape de envelope de fase diferente. Só quero mostrar para vocês aqui porque em geral você nunca vai ver um envelope de fase de um gás seco bem horizontalizado, como a gente mostrou anteriormente, né? Que é uma característica bem típica de um óleo black oil, né? Então só para vocês verem que o tipo de envelope de fase ele varia, né? E com a característica do fluido. E isso acontece no meio poroso a cada instante quando a gente está injetando gás, né? Então a gente tinha, mesmo e aí vem aqui a questão que eu vou mencionar posteriormente, né? Mesmo fluido que tenha uma cara notadamente black oil, como esse envelope de fases aqui mais horizontalizado em preto, com o processo de injeção de gás, ele vai tendo uma migração, uma verticalização, até que naquela célula fique 100% gás, por exemplo, né? Então, só para vocês terem ideia que o envelope de fases ele tem uma característica, um formato que depende que está associado à característica do fluido, né? Essa questão, esse esquemático que eu fiz anteriormente, ele é mais didático, fixando um envelope de fases para classificar em relação à proximidade do ponto crítico, tá? Só para ter isso em mente também. Bom, e agora vem a questão do método de recuperação, né? Se a gente tem o método de recuperação em que a troca de massa é importante, a gente precisa de uma simulação composicional. Não importa aqui se o nosso óleo é volátil, a gente já iria usar a simulação composicional de qualquer maneira, ou se o nosso óleo é um óleo black oil, óleo black oil com característica bem tranquila em relação à distância do ponto crítico, vai requerer uma formulação composicional quando a gente está tratando de problemas com importantes trocas mássicas, né, com injeção de gás, em particular com injeção de gás com características de miscibilidade, não necessariamente miscibilidade plena, mas uma troca mássica que permita, por exemplo, a miscibilidade a múltiplos contatos, ou que tenha uma importância, um fator de recuperação com deslocamento bastante elevado, né? Porque isso significa que está tendo trocas mássicas bastante intensas e a gente consegue capturar isso com a formulação composicional. Então, só destacando de novo isso, né? Mesmo quando o reservatório entre aspas, tagueado como black oil, o óleo tem uma cara black oil, a formulação composicional ela é indicada, ela é necessária quando as trocas mássicas são bastante importantes, tá? E agora aqui destacando com vocês o ponto que eu mencionei anteriormente, né? Por que a modelagem de fluido ela é protagonista no modelo composicional, né? E esse é um ponto até que eu acho que a gente, isso não só na academia, né? Mas na indústria a gente vê muito que a gente, até pelo nosso histórico black oil, né? O modelo de fluidos ele passou a ser como era anteriormente, cerca de
10, 20 anos atrás, o workflow de modelagem geológica, né? Era um input para o engenheiro. O modelo geológico, hoje em dia, a gente tem todo esse sistema, o nosso trabalho integrado, ele deixou de ser um produto da geologia, da geofísica, ele é um produto integrado com a engenharia, né? A gente trabalha muito juntos agora. Mas antigamente isso era entregável, né? Vinha um modelo geológico, a gente trabalhava, e ali acabava o trabalho da geologia e iniciava o trabalho da engenharia. E assim, fazendo uma analogia bem pobre com o que a gente vê classicamente na indústria com relação à modelagem de fluido. Tem um camarada que trabalha com modelagem de fluido, ele entrega a tabela PVT, o modelo de fluido para o engenheiro de simulação, e o engenheiro de simulação assume aquilo. O engenheiro que vai trabalhar com a modelagem, fazer as análises de certeza, enfim, processo de otimização, ele assume que aquele modelo de fluido é ok, é aquilo, e beleza, ele é um trabalho em equipe, né, tem que confiar no coleguinha dele, mas muitas vezes ele se abstém da responsabilidade de entender, não de entender teoricamente, saber o que acontece ali, mas de saber como foi feita aquela modelagem e o que está ali dentro daquele pacote de modelagem como principais atributos, como principais fraquezas, né? Então, essa questão, essa cultura, né, de modelo de fluido ser um input para o modelo de simulação, a gente tem que aos poucos tentar desconstruir de tal forma que todos os engenheiros tenham uma tranquilidade em olhar o modelo de fluido, pegar uma equação de estado e pelo menos extrair algumas propriedades dali sem que aquilo seja um inimigo, né? Eu falo isso, essa mesma conversa que eu estou tendo aqui com vocês, eu tive 2 meses atrás, quando eu estava lecionando um curso de simulação computacional na Petrobras, o que eu estou tentando, né, eu e alguns colegas, a gente está tentando recrutar, né, trazer pessoas que para tentar também ver essa questão da modelagem de fluidos, porque realmente hoje, mesmo na Petrobras, nós somos pouquíssimas pessoas, eles são poucos fluidos do pré-sal que não tenham sido feita, o processo de construção não tem sido trabalhado pelas mesmas pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito necessário de ser melhorado, né? Não tem porquê, não é nenhum conhecimento absurdo esse negócio, muito pelo contrário, é só, às vezes, um pouco mais chato, dependendo da formação da pessoa, mas, enfim, estou fazendo esse disclaimer aqui para convidar todos vocês, ou ao menos, se eu conseguir convidar um de vocês, eu vou ficar feliz, a olhar para essa parte de modelagem termodinâmica, tentar entender, pegar, no nosso caso da CMG, um improp, modelar um fluido, realmente ver a equação de estado, observar como é que está ali, fazer um flash, saber calcular uma condição de separação, entender o que o fluido está dizendo, porque ele, no frigir dos ovos, é o camarada mais importante na simulação composicional. É ele que vai determinar todas as propriedades que vão ser feitas a partir dele. Basta vocês lembrarem que das equações que eu mencionei, todas elas estão relacionadas aos NC componentes que estão na equação de estado, com a equação de estado esta que prevê o comportamento termodinâmico daquela mistura. Então, assim, é um parâmetro-chave, é um parâmetro de muita importância e que ele precisa ser mais dominado pelos engenheiros, não que tem que entrar nos detalhes da termodinâmica do problema, mas pelo menos entender e saber como manipular a equação de estado e pegar as informações necessárias, isso é muito importante. Tá? E o que eu já mencionei também anteriormente, né, uma equação de estado que foi trabalhada, ela é o início para tudo, né? Então, se a gente tem as propriedades do óleo de uma ou mais PVTs, vamos fazer um ajuste, né, termodinâmico daquele problema e não importa se depois a gente vai usar o modelo Black Oil ou se o nosso problema é um composicional ou se ele é um problema térmico, o passo inicial para tudo isso é uma equação de estado bem ajustada. Então, ela é realmente uma importância muito grande para os nossos processos de simulação. Né? E em casos mais simples, né, experimentos básicos PVT, aqui uma liberação diferencial, uma liberação flash, um teste de separação e os experimentos de viscosidade, eles são suficientes para determinar plenamente um problema, como por exemplo nos casos Black Oil. Só um ponto relevante, né? Esse tipo de experimentos, né? Uma liberação diferencial, uma liberação flash, um teste de separação, as medições de viscosidade, esses experimentos básicos também é algo que eu os convido a em algum momento se aprofundarem um pouco sobre o que consiste, quais as propriedades que são obtidas deles, porque são recorrências, são coisas que vão acontecer bastante e faz parte. Todas as análises PVTs básicas que são feitas no campo de petróleo, no óleo, todas elas compreendem no mínimo essas 3 que eu mencionei anteriormente. E em casos mais específicos, né, em casos que a gente tem uma característica de injeção de gás, a gente quer entender melhor o quão forte
quais são as características de miscibilidade do problema, a gente tem experimentos mais específicos ali, né? Então tem o swelling test, né, que são os testes de inchamento, e só a título de curiosidade, esse teste de inchamento, ele é basicamente um óleo estático, a gente injeta ali uma quantidade de gás, e a gente calcula a pressão de saturação do óleo normal, né, do óleo na sua condição original. Injeta um pouco de gás, equilibra o sistema, calcula a pressão de saturação desse novo sistema. E vai fazendo isso para diferentes situações. Aí vai ter um momento em que essa pressão de saturação ela muda de bolha para orvalho, e você consegue determinar, né, como que aquela composição variando, qual foi a resposta termodinâmica do fluido em equilíbrio. Então, o swelling test ele é o porta de entrada para a caracterização em termos de mudanças composicionais com injeção de gás. E aí a gente tem outros testes, como o Rising Bubble, que eu não mencionei aqui, que é para estimar miscibilidade, né? E o Slim Tube, que é o padrão ouro da indústria para estimar miscibilidade, né? Esse camarada, ele realmente é um meio poroso, você injeta gás e vai aumentando a pressão e vai vendo o fator de recuperação. E basicamente, né, por definição aqui, a pressão a partir da qual a recuperação ela tende a 100%, ela é a pressão mínima de miscibilidade, que é um parâmetro de projeto essencial para projetos de injeção de gás, porque a gente sempre quer que o gás injetado no reservatório, se possível for, fique nas cercanias dessa condição de miscibilidade, porque no limite do conceito, a eficiência de deslocamento local tende a 100%. Né? Então, é muito importante esse conhecimento. Então, além da caracterização PVT básica, a caracterização PVT que a gente chama de avançada ou especial, enfim, ou para a pressão de gás, ela é bastante relevante para complementar e para melhorar, e isso tudo vai entrar na nossa equação de estado, ela vai prever, ela vai ser treinada para prever esse tipo de comportamento, e quando a gente puser no nosso modelo de simulação composicional, a gente vai conseguir prever e conseguir ter uma maior robustez num range muito grande de situações dentro do meio poroso. E como eu já tinha mencionado também, eu acho ali atrás, a gente tem algumas equações, a gente usa equações de estado cúbicas, né? Isso aí, as equações cúbicas são o grande breakthrough nessas equações cúbicas em termos de descoberta foi o trabalho de Van der Waals, inclusive foi, salvo engano, foi o trabalho de doutorado dele, lá em, acho que 1700 e caixa-prego lá, e de lá para cá, muitas evoluções foram feitas, mas em cima dessa grande contribuição científica do Van der Waals, né? E aí, dentre as equações cúbicas que são filhas dessa de Van der Waals, a gente destaca que as duas mais usadas no mundo, né, são a de Schwab-Hadley-Wong e a Peng-Robson, com destaque para Peng-Robson, que é a queridinha no meio da indústria de petróleo. Tá? Bom, e ainda descrevendo, né, agora de forma com um envelope de fases com cara real, com características reais, eu vou mostrar para vocês aquela questão de como que a composição ela influencia e muda o nosso processo de tomada de decisão estática em termos de escolha de formulação, né? Aqui o envelope de fases de um determinado fluido com cara de pré-sal, né? E aqui em preto, na parte superior, tem a condição original do reservatório. Bom, o pontinho verde lá, um pouco mais à direita, ele traz o ponto crítico. O reservatório está numa condição de subsaturação bem interessante e bem afastado do pontinho verde. Então, esse tipo de envelope de fases casado com essa condição inicial do reservatório seria aquilo bem emblemático para a escolha de uma formulação black oil. No entanto, esse reservatório está sendo sujeito à injeção de gás. E com o processo de injeção de gás, ó, se a gente considerar 20% em gás molar, né, nesse sistema, o envelope de fases que era o verde já passa a ser o envelope de fases, não sei que cor é essa aí, marrom talvez, marrom. E observe que aquela distância toda que a gente estava do ponto crítico em relação ao centro do envelope de fases já não tem mais tanta diferença assim, já está se aproximando. E o ponto crítico está chegando mais perto. Se a gente injetar um pouco mais de gás no sistema, o reservatório já está numa região, entre aspas, bifásica, ela está dentro do envelope de fase dessa nova composição resultante, e o ponto crítico está perseguindo, chegando cada vez mais perto. O que eu quero dizer? Esse aqui é um exemplo bastante simples, ilustrando a variação composicional que acontece com o processo de injeção de gás em condições bastante específicas, e já mostram como que o envelope de fase, como que a característica do fluido, ela se modifica, né? A condição crítica ela está se aproximando cada vez mais da condição de PIT do reservatório, de tal sorte que para a gente conseguir capturar continuamente esse processo,
não tem como fazer isso com o uso de tabelas, né, de tabelas Blackwell. A gente perde essa capacidade de representar a continuidade dessa aproximação. Então, o uso de equação de estado e, por consequência, o uso de simulação composicional é necessário, e é muito importante que o nosso modelo termodinâmico consiga prever esse tipo de comportamento. Então, a equação de estado ela tem que ser bem ajustada, bem trabalhada, porque, como eu disse anteriormente, ela é a protagonista do modelo de simulação composicional, e o peso dela é muito grande. Então, a necessidade de que ela seja bem treinada em termos de experimentos e que esteja com características de parâmetros coerentes e condizentes com tendências, enfim, tendências sabidas, por exemplo, ponto crítico, a partir do etano ele sempre cai, temperatura crítica, a partir do etano ela sempre sobe, enfim, fazendo sempre teste de qualidades, esse tipo, esse ambiente da equação de estado, ele é 50% de um modelo de simulação parrudo, modelo de simulação que vai ser útil para a nossa tomada de decisão. E é esse que é o nosso objetivo, né? Modelo de simulação úteis, né? Então, quanto mais a gente conseguir melhor representar o problema, de tal forma que a gente consiga trazer utilidade para o nosso modelo de simulação, melhor vai ser para o nosso processo de tomada de decisão. E aqui, para ilustrar um pouco, né, essas situações, para ilustrar um pouco o que eu quis dizer com essas diferenças de um fluido do outro, eu trouxe um estudo de caso aqui. O estudo de caso foi gentilmente gerado pelo colega o Avance, né? Quando eu estava aí no doutorado, a gente fez alguns estudos, e esse foi um modelinho sintético. E é um modelo heterogêneo, está aqui com uma malha 5-spot invertida, a rigor, né? E a ideia desse aqui, só quero mostrar para vocês algumas sensibilidades, né? Trazer um pouco da resposta dinâmica daquelas questões que eu mencionei qualitativamente anteriormente com vocês. Então, aqui, esse problema, a única condição que a gente está impondo é que a gente vai, esse poço injetor centralizado aqui, ele vai repor massa no sistema de tal sorte que a gente vai estar sempre acima da pressão de saturação. E o que é um atributo desejável em todos os projetos, né? A gente sempre busca, em particular com injeção de água, né? Que o conceito de pressão de saturação faz muito sentido, porque o óleo é o mesmo, né? Quando a gente injeta gás, a pressão de saturação ela tem menos identidade com o que a gente está acostumado, porque a pressão de saturação ela não é mais aquele conceito original, porque a gente está mudando a característica do óleo, né? Então, mas vamos considerar aqui um cenário em que a gente está como referência a pressão de saturação original do óleo do sistema. Então, é isso que a gente vai tentar manter essa questão assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer pegamos a análise PVT, vimos a composição dos fluidos do sistema, e para cada um dos experimentos aqui, densidade do óleo, BO, viscosidade do óleo, DOR, todos eles a gente colocou no impróprio, no nosso caso aqui, ajustamos uma equação de estado condizente a esse sistema e obtivemos ali, então, o nosso modelo final. Então, o workflow sempre simples, né, desse processo de ajuste de uma equação de estado, de obtenção do modelo termodinâmico, primeiro, a gente vai considerar todos os dados laboratoriais úteis do problema. Eu falo úteis porque muitas vezes a gente tem amostras contaminadas, que aí o teor de contaminação faz com que a gente perca algumas características importantes. Então, é melhor uma informação, dados, isso é um ponto muito importante, em particular para modelagem de fluidos, tá? Dados ruins, eles são muito piores do que não ter dados. Eles podem trazer a gente porque quando a gente não tem dado, a gente busca analogia, busca coisas que façam sentido. Quando a gente tem o dado ruim e a gente fica confortável com ele, a gente confia em algo que necessariamente vai estar levando a gente para um lugar que vai destoar ali do objetivo final. Então, esse crivo inicial de analisar os dados que a gente tem e tratar e pegar considerar aqueles que são bons, que não tenham nada assim que já os condene a priori, é um ponto muito importante dessa análise de dados representativos. Uma vez que a gente tem esses dados laboratoriais, a gente faz o ajuste da equação de estado, e aqui, só para vocês terem uma ideia de como que esse processo, né, ele é bastante mais complexo em alguns campos do pré-sal. Em geral, né, a gente pensar no mundo mais tranquilo, o fluido do reservatório ele tem a mesma característica, né, então é um reservatório todo comunicado, em geral vai ter uma característica razoavelmente constante do fluido, com alguma gradação composicional natural, né, o reservatório nosso, ele em geral, ele tem características que tendem a ser isotérmicos, né, grande parte deles, e então tem um gradiente composicional associado a aquele gradiente geotérmico, né? Perfeito.
E, então, assim, uma equação de estado ou um conjunto pequeno de equações de estado são suficientes para representar esse problema. No entanto, a gente tem alguns casos no pré-sal curiosos, que pegam os dois extremos, né? Aqui, por exemplo, o caso do campo de Tupi. Lá no campo de Tupi a gente tem gradação composicional e o campo é todo comunicado, só que a gradação composicional ela é diferente e a depender da área do reservatório que a gente está. É diferente no nível de o CO2 ele aumentar para o topo em alguma região e diminuir para o topo em outra. E todas as áreas estão comunicadas. Enfim, tem uma série de teorias por trás disso, mas o que eu quero chegar é que, nesse caso, a última equação de estado do modelo de Tupi, por exemplo, que eu ajustei, eu incluí dentro do processo de ajuste 30 relatórios PVTs. Então, são 30 liberações diferenciais, 30 liberações flash, 30 testes de separador, além dos testes adicionais de swelling test, de slim tube. Então, o nível de complexidade, não complexidade em termos de ser difícil, né, mas chatice, né, de trabalhar com o número de muitos dados, ele passa a ser mais importante quando o campo tem complexidades de gradação vertical e uma diversificação areal importante. Por outro lado, a gente tem o limite da simplicidade, né, entre aspas, que é o maior campo de águas ultraprofundas do mundo, que é o campo de Búzios, né, é um campo muito grande, e por características térmicas, né, ele é um campo que tem um gradiente geotérmico interessante, a temperatura dele não é razoavelmente constante como o Tupi, por exemplo, a temperatura varia bastante, e por esse processo, né, ali ao longo das eras geológicas, né, rola ali um processo de convecção nesse sistema, de tal forma que de cabo a rabo, de norte a sul, de topo a base do reservatório, a gente tem fluido com a mesma composição. Esse é lindo, né? A gente tem várias análises PVTs lá, mas qualquer uma, basicamente, no limite do conceito, qualquer uma que você pegar e ajustar a equação de estado, ela representa o campo todo. Então, assim, são coisas, são mundos extremos dentro do mesmo ambiente que todo mundo chama de pré-sal, né? Só para vocês verem como que também o pré-sal ele tem mundos completamente distintos entre si, com dificuldades que variam a depender onde a gente está colocando a barra, né? Bom, uma vez então que a gente selecionou os dados, ajustou a equação de estado, a gente vai ter ali esses dados vão ser o coração do modelo de simulação, seja ele o modelo de simulação Black Oil, então a gente vai exportar as tabelas PVT, ou seja no modelo composicional, que a gente não vai fazer nada demais, a gente vai simplesmente pegar essa equação de estado ajustada e exportar, jogar a equação de estado ali com todos os parâmetros críticos, coeficiente de interação binária e afins para o modelo de simulação e vai colocar o camarada lá no nosso ponto DAT. Nesse caso, todos os casos... Oi, professor, por o Felipe acho que está querendo fazer uma pergunta. Oi, Felipe, fica à vontade, Felipe. Opa, Vitor, bom dia. Bom dia. É que você falou que você ajustou 30 curvas para esse modelo novo de Tupi. No caso, você exportou as 30 para um FIP-NUM para o modelo? Não. Foram 30 PVTs que eu usei para, entre aspas, treinar a equação de estado que vai representar aquele meio poroso. É uma equação de estado só para o sistema todo, mas ela foi treinada, né, entre aspas, não com um experimento PVT, mas 30 análises PVTs. É isso que eu quis dizer. Tá. Beleza? Beleza. Esses camaradinhos aqui, ó, esses gráficos que aqui eu estou mostrando para uma PVT, né, para um relatório, né, você replica isso simplificando por 30. Foi mais ou menos isso, porque eram características diferentes do fluido. Aí isso tudo gerou uma única equação de estado, e essa equação de estado é a que está no meio poroso. Entendi. Beleza. Obrigado pela pergunta, Felipe. E, bom, aí nesse caso simples que eu estou mostrando do fluido aqui, se eu não me engano, aqui a memória pode falhar, mas ele tem cara do que a gente usa no Unicim 1, né? Tem cara do Black Oil, do fluido de namorado, salvo engano. E aqui a gente observa que o shape desse envelope de fases é bem característico daquele envelope de fases preto que eu mostrei lá no início, né? É Black Oil, assim, de foto, né? E o reservatório desse camarada, ele está lá em cima. Então, assim, o óleo tem um envelope de fases com cara Black Oil, a condição do reservatório está com uma subsaturação interessante ali, bem afastado do ponto crítico. Então, esse tipo de sistema aqui, que se a gente for classicamente avaliar, né, e definir o tipo de simulador basicamente por essa análise estática, ele é um modelo Black Oil, não tem muito o que pensar, né? E aí vem as perguntas, né, as provocações mais de ordem prática, né? O que a gente espera desse tipo de problema se a gente estiver fazendo injeção de água, né?
E se a gente estiver fazendo injeção de gás, alguma coisa mudaria? Se mudaria, o que seria, né? Então, esse ponto aqui é o coração das discussões sobre quando que a gente precisaria necessariamente pular para um modelo composicional, mesmo quando todas as características do problema sugerem que uma formulação black oil é adequada, né? E, de novo, né, trazendo mais enfim, prosa, né, na conversa, em 2014, salvo engano, eu trabalhava como engenheiro do campo de Búzios. A gente foi chamado pela ANP para, na época a ANP estava começando a ter os modelinhos de simulação deles lá para conseguir, enfim, de suporte para eles nas conversas com as empresas, né? Em particular com a Petrobras. E aí eles vieram perguntar para a gente lá, para questionar a Petrobras por que o campo de Búzios tinha uma simulação composicional, porque o tempo de simulação era bastante grande, né? A gente tinha já feito otimizações bacanas, mas eles não estavam nem... não rodava o modelo deles, né? Aí eles fizeram exatamente essa análise que eu estou mostrando para vocês aqui, falaram, pô, vocês têm um reservatório que, enfim, está bastante longe do ponto crítico, tem uma subsaturação bizarra. Não faz sentido vocês usarem composicional. Por que vocês estão usando black oil? Né? Foi essa pergunta que eles... Aí fui eu lá com a minha chefe, um grupo de colegas, a gente foi mostrar para o pessoal da ANP exatamente esse tipo de construção que eu estou mostrando para vocês aqui. Aquelas figuras que eu mostrei em envelope de fase, mudando a composição, eu lembro que foi algo muito parecido que eu conversei com a ANP. Porque, de fato, olhando as condições estáticas do problema, olhando só a cara inicial, se a gente fosse injetar água, né, agora dando resposta das perguntas que eu fiz na sequência, para injetar água nesse problema, não tem absolutamente nenhum motivo para a gente adotar uma simulação composicional. A black oil é super bem adequada. Né? E aí, assim como no caso lá da conversa que a gente teve com a ANP, a gente vê que para injeção de gás as coisas mudam bastante de figura. Bom, em primeiro lugar, eu peguei aqui aquele modelinho, aquela nossa malha 5-spot, e eu fiz a simulação de referência. Peguei aquela equação de estado com 11 componentes e fiz a simulação composicional de referência. Então, aqui vocês veem em verde claro a vazão de óleo desse problema, em verde escuro, acho que é o recovery factor. Então, o fator de recuperação, que eu não sabia se era acumulado ali. Então, o fator de recuperação em verde escuro e em azul tem o water cut desse problema. Então, beleza, essa equação, esse é o gabarito, né? Porque ela está trazendo tudo que a gente tem de referência. E aí, o que foi feito logo em seguida aqui foi uma simulação black oil desse problema, né? E aí, até se alguém quiser me ajudar aqui, como vocês esperam, né, que essa curva black oil fique em comparação com essas curvas composicionais que eu coloquei aqui? Espera alguma diferença? Acha que vai estar mais ou menos perto? A expectativa é que algo fique diferente aí? Algum de vocês se arrisca? Fique à vontade, gente, não tem problema nenhum. Alguém mais? Então, ó, perfeito. Como a gente mencionou anteriormente, né, em sendo o processo de injeção de água, né, num sistema que tem a característica bastante black oil, a gente usar a simulação composicional ou usar a simulação black oil vão ter resultados virtualmente idênticos, simplesmente pelo fato de que não esse sistema está usando a equação de estado para calcular em todas as células do sistema a composição é a mesma. Então, em sendo a composição a mesma, a tabela PVT, a tabela Black Oil, ela vai responder muito bem por esse problema. Não vai ter necessidade. A gente vê que a aproximação ela é assim, consistentemente próxima às respostas em si, e o tempo de simulação aqui cai a uma fração do tempo de simulação do modelo composicional. Então, nesse caso, usar a formulação composicional para injeção de água simplesmente nesse tipo de óleo é matar um coelho com a bazuca, não tem necessidade nenhuma de fazer isso, né? E aí vamos agora para o outro cenário, né, que a gente está mudando um pouco de figura, e a gente vai começar a avaliar injeção de gás. Bom, só aqui um disclaimer antes de eu continuar mostrando as figuras. No caso do Black Oil, né, como a gente identifica lá as fases, então a gente tem a fase gás, a fase óleo e a fase água, a gente está pensando, quando a gente exporta aquela tabela, a gente está pensando, a gente tem que assumir alguma premissa da característica do gás. Então, o gás, ele é uma fase, ele vai entrar na tabela como as propriedades do gás, elas vão estar algum número associado ali à condição de pressão e temperatura do sistema. E, como a gente viu, quando a gente injeta gás no reservatório com trocas mássicas importantes, né,
a mudança de composição ela é bastante intensa, de tal maneira que a gente apresentar isso com uma tabela só fica bastante difícil, bastante limitado. Então, essa curva vermelha aqui a gente pegou ali o gás em equilíbrio daquele óleo, por exemplo, para usar como base para esse sistema de geração do curva black oil. E a gente fez a simulação com um gás 1, considerando o modelo composicional. Aí foi essa curva magenta, bastante diferente do modelo black oil. E aí mudou o gás para um gás 2. Foi essa curva verde, bastante diferente e um pouco mais superior. E um gás 3, ainda mais diferente, com a curva com o fator de recuperação ainda maior. O que eu quero mostrar com isso é que o mesmo modelo composicional, eu simplesmente, quando a gente tinha tendo as características do fluido injetado, e a gente tem isso a priori, né? A gente simplesmente muda a composição do fluido injetado, e em mudando a composição do fluido injetado, a equação de estado ela vai estar lá preparada para calcular o equilíbrio termodinâmico de cada composição em cada célula, né, de resultante. E a gente consegue, com a mesma equação de estado, com o mesmo modelo, a gente consegue definir com um grau bastante grande de detalhamento, né, o comportamento termodinâmico do sistema. Observem, né, o mesmo sistema, o mesmo óleo do problema, só modificando o gás injetado, a gente variou o fator de recuperação aí, coisa de 40 pontos percentuais, né? E o black oil, ele está ali, paradinho no mesmo lugar. A gente poderia fazer esse black oil dançar aqui com diferentes curvas? Poderia, mas a gente teria que voltar na tabela, gerar uma nova tabela usando como input um gás diferente, e ainda assim a gente estaria carecendo de pegar os nuances composicionais do problema, porque a tabela ela vê uma foto, ela é algo estático. E outra coisa que acontece corriqueiramente nos projetos é a composição do gás injetado variar com o tempo. Então, a gente não só tem o gás tendo sua dificuldade já particular com a interação com o óleo, a gente associa a isso também o fato de que o gás está mudando de composição com o tempo. Então, assim, nesse tipo de sistema, a formulação black oil, ela simplesmente não consegue ser útil para a gente no processo de tomada de decisão, tá? E só para fazer um zoom aqui, né? Aqui eu peguei uma seção do poço injetor, aqui é saturação de gás, tá? Então, quanto mais claro isso daí, mais próximo de 100% gás está o sistema. E aqui, essa inferior aqui, ela se refere à curva de menor fator de recuperação. A saturação de gás intermediária refere-se à curva de fator de recuperação intermediário, e aqui a amarela, ao fator de recuperação superior ali. E eu só mostro esses esquemáticos aqui para motivar uma outra discussão, que aí é fora de um outro tópico completamente mais específico, que é da condição de miscibilidade, né? Então, o que modifica, né, em relação à performance tão assim, sensivelmente diferente das curvas magenta, verde e amarela, é o quão pronunciadas estão as trocas mássicas e o quanto que o sistema está se aproximando da miscibilidade. Então, observe que aqui no canto inferior, as saturações de gás elas são todas mais baixas, ou seja, o óleo residual é um óleo residual alto. Quando a gente vai aumentando, mudando a composição e vai para essa composição de gás 2, a gente já tem algumas regiões de relatório com um óleo residual mais baixo, né, associado a uma troca mássica mais intensa entre o fluido injetado e o fluido reservatório. E quando a gente chega nessa nossa figura superior aqui, a gente está numa condição em que o óleo residual é sempre muito mais baixo. Então, muito provavelmente, essa condição da curva amarela, ela está tendendo à miscibilidade. A gente vai ter em várias células do sistema um desafio que é bem interessante. Aqui olhando em mapa agora, né, peguei uma determinada célula do sistema e plotei a saturação de óleo, né. Aqui no iniciozinho, não sei se vocês conseguem ver, tem em verde a saturação de óleo lá em 80 e poucos %, que é a saturação inicial da célula. Nesse sistema, quando o gás em vermelho chegou na célula do óleo, observe que a saturação do sistema virou 100% gás, né, ou seja, totalmente gás, né, em termos relativos 100%, e o óleo foi para zero. O que significa que o equilíbrio termodinâmico desse sistema foi monofásico e o óleo residual tendeu a zero. Ou seja, a gente atingiu aqui uma condição de miscibilidade limite, né?
E isso aqui, como eu mencionei, uma motivação para um novo papo, né? Que isso é um ponto muito interessante, que mostra que o nosso sistema, que a gente está numa condição de maximizar a eficiência de deslocamento local, mas também mostra uma das grandes fraquezas que a gente vê hoje em dia na modelagem composicional tradicional, né? Porque observem que o nosso simulador, ele para entrar nas curvas de penalidade relativa, né, ele precisa enxergar a saturação. Né? As nossas curvas de penalidade relativa, elas são descritas a partir da variação de saturação de uma fase, e a gente tem lá as curvas bifásicas, né, a permeabilidade relativa de cada uma das fases naquele sistema com a saturação variando. E observe que nesse sistema que eu estou mostrando aqui, a saturação ela está variando em choque. O óleo, ele está hora 100% e hora zero. O gás, ele está hora zero, hora 100%. E isso acontece porque a gente precisa de identificar a fase do sistema. Mas se a gente fosse observar a composição ela não tem um comportamento de choque, ela tem um comportamento contínuo. Mas, infelizmente, da forma que a gente modela hoje o problema, a gente precisa de taguear, de ter um Phase ID para poder entrar na curva relativa. E isso aqui, para essa escala que a gente está trabalhando com escalas grosseiras, isso tem um potencial muito grande de superestimar a produção de óleo, ou a eficiência de varrido local, porque a gente está um volume de controle muito grande e assumindo essas mesmas premissas de equilíbrio termodinâmico instantâneo que acontecem numa escala de plug. É só para, por um lado, motivar essa questão de como a miscibilidade ela é importante, ela tende a ter um óleo residual zero, e como que isso também é um ponto de muito alerta, de muita atenção para simulações em escala de campo com células de simulação mais grosseiras. Tá? E para finalizar aqui os últimos slides, mostrando só a diferença no ponto DAT, né? O que muda no ponto DAT de uma coisa para outra ali. Vocês estão acostumados aqui com o ponto DAT olhando a tabela Black Oil, né? No lado esquerdo, né? Então, basicamente, a gente declara a pressão do sistema, tem um conjunto a temperatura do sistema, para o conjunto de pressões a gente tem propriedades tabeladas para o óleo e para o gás. Simples assim. No composicional, observe que você não tem tabela nenhuma, você não tem valores tabelados para pressão nenhuma, porque a gente está aqui descrevendo exatamente a equação de estado. Então, isso aqui é o specific gravity de cada um dos componentes, a boil temperature, pressão crítica, volume crítico, temperatura crítica, fator acêntrico, peso molecular, enfim, todos os parâmetros necessários para descrever a equação de estado estão aqui. Aqui a equação de estado realmente escrita, né? A equação cúbica está aqui. Então, as coisas, quando na determinada célula a gente tiver lá P e T e composição, com P e T e composição, a gente vai entrar na equação de estado e vai calcular outras propriedades, como, por exemplo, pressão de saturação, composição da fase líquida, composição da fase vapor, e assim vai indo com o algoritmo do que é conhecido como flash, né? O cálculo flash do sistema a gente vai ter o cálculo para a pressão de equilíbrio, a gente vai ter o cálculo dos XIs e os YIs, né? Que são as frações molares na fase líquida e na fase vapor. E também na condição de inicialização, né? O modelo Black Oil, ele basicamente precisa que a gente fale para ele para inicializar o problema, né? A gente tem que dar informação de pressão e de saturação, né? E a gente fala a referência de pressão ali pelo half depth, half press, diz ali onde tem água e onde não tem água, né? Pela profundidade do contato óleo-água, e fala ele vai indiretamente inicializar com gás ou não, a depender da pressão de bolha indicada, fazendo um cross-check ali com a pressão de referência. Aí, beleza. No modelo composicional, a parte da óleo-água, ela vai ser afim, né? A gente vai ter a definição da pressão do sistema da mesma forma, e a do contato óleo-água também, só que para a fase para a questão do fluido hidrocarboneto, a gente não diz o que é pressão de bolha, não precisa dizer mais informações do que a composição do sistema ou as composições do sistema, porque a partir dessas composições, na hora da inicialização, o simulador vai acessar a equação de estado e a gente vai ter como inicializar as propriedades todas do sistema apenas com o valor enfim, com a informação da composição de cada uma das regiões originalmente, né? E, para concluir aqui, né, a gente todos aqui sabemos, né, que a simulação numérica é uma ferramenta muito importante e valiosa para guiar o processo de tomada de decisão nos estudos de engenharia de petróleo, talvez a principal ferramenta que a gente tem para os estudos de reservatório. E
importante, né, é saber que o professor Trevisan falava muito isso, né, eu lembro que quando eu comecei a fazer ajustes dos meus experimentos no mestrado, o professor Trevisan falava assim: "Vitor, lembre que simulador é videogame, você brinca como quiser com ele". Então, e é fato isso, né? A gente tem que entender muito as propriedades do reservatório, entender o sistema como um todo para poder ter uma simulação útil, uma simulação que seja de fato satisfatória. Salvo isso, a gente está brincando, né? A gente está gerando curva de produção a revelia do que se espera de fato de ter de dados reais, né? Os modelos Black Oil, eles são notadamente mais rápidos e mais simples do que os modelos composicionais, né? Do que todos os outros, na realidade. E são úteis e muito bem sucedidos em grande parte numa gama muito grande de aplicações, né? Basta dizer que a Petrobras até os anos 2000 basicamente era Black Oil, em alguns casos modelos térmicos, né? Enfim, o composicional passou ali, como mencionei, a partir de 2008, 2010. E os modelos composicionais, eles são mais caros computacionalmente, por aquele motivo óbvio que eu mencionei, o problema é mais caro, né? O problema é mais difícil de resolver, tem mais equações, mas em geral ele tem algumas situações em que a gente não consegue se livrar deles, né? A gente tem que realmente lançar mão do uso de modelos composicionais. Uma observação interessante aqui, algo que eu fazia, né, que eu acho que é uma ferramenta legal também de fazer. Muitas vezes, quando a gente está já com um ambiente, com uma simulação que a gente tem todas as características de uma simulação composicional e a gente tem um modelo composicional, não significa que a gente precisa ser, entre aspas, escravo dele para todas as características, daquela forma que ele está, né, para todas as avaliações que a gente for fazer. Por exemplo, uma certa feita eu tinha um modelo composicional full field do campo que eu trabalhava, à época eu acho que era Búzios, e a gente queria fazer algumas análises simplesmente com injeção de água, era uma baseline de uma comparação. E aí eu estava com um modelo composicional, na época com 8 componentes da equação de estado, para rodar o full field de uma série de análises com injeção de água. Assim, aí não fazia muito sentido, mas também fazia muito pouco sentido eu, naquele momento, converter o meu modelo para Black Oil para fazer algumas análises pontuais, sendo que eu tinha tudo pronto para composicional. Aí o que eu fiz? Eu fiz um composicional que eu chamei de pseudo Black Oil na época, né? Só uma curiosidade. Eu voltei para a equação de estado e ao invés de eu criar, como eu sabia que eu não precisava de muita resolução para esse problema, era um problema que o Black Oil resolveria muito bem, eu fiz um modelo composicional com 3 componentes. Eu juntei meus componentes, eu basicamente fiz um mimic ali de um óleo e gás no problema, deixei 3 componentes. É claro, eu não tive o mesmo desempenho computacional que eu teria no Black Oil, mas eu tive um processo final de tomada de decisão muito mais rápido do que se eu fosse converter e debugar o Black Oil antes de eu, de fato, conseguir ter o ganho de performance dele. Então eu fiz lá um modelo, eu ia avaliar a sua injeção de água, criei uma equação de estado com 3 componentes e a vida foi muito mais rápida do que as outras abordagens. Então é o ponto que eu destaco de como que é bom e é importante que a gente tenha pelo menos um pouco de familiaridade com o software termodinâmico, com gerar equações de estado e com entender a cada problema qual o tipo de solução mais apropriado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Aqui eu deixo o meu contato, fiquem à vontade e, enfim, qualquer dúvida, comentário, fico sempre à disposição. E eu acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Professor, pessoal, eu passo a palavra a vocês, fiquem à vontade. Vitor, muito obrigado, hein? Obrigado pela palestra, acho que deu para dar uma boa noção, pelo menos do meu ponto de vista, deu para dar uma boa noção aí da diferença dos modelos, quando usar, né? E aí está aberto, pessoal, perguntas, se tiverem dúvidas. Eu vou começar com uma, Vitor. Lá vocês chegam a usar o Black Oil como um modelo de baixa fidelidade de um composicional para os estudos iniciais, essas coisas, como é que vocês fazem? Ou é direto composicional hoje em dia, já parte e nem pensa no Black Oil por pressão? Professor, hoje em dia, nenhum campo do pré-sal tem o modelo Black Oil, nem para mais baixa fidelidade. Digo hoje em dia porque até 2017, quando eu saí para o doutorado, tinham dois campos da Petrobras que não só de baixa fidelidade, eles ainda tinham modelos Black Oil nas rodadas mesmo, mas era assim, sabe aquele passivo que veio sendo carregado de muito tempo, que um deles tinha um API tracking com tantas complexidades que ele era mais difícil do que o modelo composicional em si, para entender os problemas. Mas a gente teve sim todos, ao mesmo tempo que hoje nenhum deles usa a simulação Black Oil,
todos eles começaram com simulação Black Oil. Todos eles, sem exceção, não me lembro de... Só os mais novos, né, os que foram descobertos, por exemplo, Libra, né? Libra nunca teve Black Oil porque ele já surgiu num horizonte em que a modelagem composicional estava bem difundida, uma série de lições aprendidas já feitas, né? Mas Búzios, Tupi, Sapinhoá, Iracema, todos eles começaram com a abordagem Black Oil. Inclusive, Iracema é um dos campos que não tem CO2, e Iracema é na área de Tupi, né? O irmão de Tupi ali. E ele não tem CO2 durante muito tempo. O projeto base era com exportação total do gás e injeção de água. Então ele era Black Oil mesmo. Então durante muito parte do tempo ele era Black Oil porque de fato era Black Oil. Mas a gente viu que no final das contas não tinha capacidade de exportação, enfim, N outros problemas que ocorreram. Começou a injetar muito gás, chegou a um ponto que ficou insustentável a manter o modelo Black Oil, e ficou também esse, que era o mais caro de Black Oil, é um modelo composicional hoje também. Legal. Só para citar, né, juntar o Black Oil com modelos de dupla porosidade, permeabilidade, essas coisas que a gente vai ver em seguida, aí já vai cada vez complicando mais, né? E aí, nesses reservatórios, quanto tempo mais ou menos demora? Vocês permitem esperar até quantas horas aí para rodar uma simulação, para fazer as análises? Professor, esse foi um ponto que também foi de um degrau muito grande de quando eu saí para quando eu voltei agora para o doutorado. Quando eu saí, os modelos de dupla porosidade, dupla permeabilidade, eles eram basicamente rodadas que a gente fazia de validação, né? Então, era impossível na época a gente ter um modelo full field de um campo gigante desse com modelagem composicional e modelo 2x2K, né? Não rodava. O que a gente fazia na época, quando a gente ia para os nossos portões de aprovação de projetos, a gente sempre tinha, o nosso caso, a nossa análise de certeza, os nossos casos representativos, né? E a gente pegava esses casos e criava alguma realização com corredores com modelagem do X2K e deixava rodando, o bicho demorava às vezes semanas para rodar. Então a gente levava isso para dizer, olha, o impacto é tanto, a gente não está mudando tomada de decisão em não usando essa modelagem por hora. Só que nesses últimos anos avançou-se bastante a questão computacional mesmo, né? Não só do parque de máquinas da Petrobras, como também da parte da formulação, da saúde da formulação do modelo do X2K, né? E hoje, os maiores campos da Petrobras, aí, Búzios e Tupi, notadamente, são os dois maiores campos e modelos, né? Eles rodam com 2F2K em simulação composicional. E aí, com relação ao tempo de simulação que o senhor comentou, quando eu saí, a gente estava... Eu lembro que a gente era cobrado quando o modelo de simulação passava de 7 horas, 8 horas, porque significava que a gente não conseguia colocar uma rodada de manhã e ver o resultado daquela rodada no mesmo dia. E aí meio que se relativizou isso daí. Quando a gente deixou de conseguir ver a rodada no mesmo dia, parece que a galera deu uma abstraída. Beleza, agora vale a pena a gente incorporar mais coisas, porque vai ser no dia seguinte mesmo, né? Enfim, sei que brincadeiras à parte, esse conceito foi ficando cada vez mais tranquilo. Hoje, o modelo de Tupi Full Field 2F2K roda em média de 20 horas. O modelo de Búzios 2F2K roda, em média, na ordem de grandeza de 35 horas. E é isso. Esses casos não tem muito o que fazer. Tá? Mas a gente tem campos ainda grandes que ainda usam modelagem, um fio 1K, por exemplo, o Mero, mas eu acho que é questão de tempo para o Mero se converter um modelo 2F2K também, e ali o desafio vai ser pesadinho, porque a quantidade de gás injetada é bem maior, né? Então a complexidade numérica já é grande para um fio 1K deles. Mas enfim, hoje o nosso modelo de simulação, a gente já fala aí desses gigantes, né? É média dos dois gigantes de 24 horas fácil, assim, uma rodada, professor Full Field. Legal. Pessoal, se tiverem mais perguntas, pode falar, Felipe. Opa, Vitor. Eu acho que só para dar mais uma ênfase, assim, que não ficou para mim a ideia muito clara, da importância, assim, não da importância, né, do quanto a injeção alternada água-gás nos campos, hoje em dia, afeta, assim, na recuperação, né, do óleo. Tipo, eu imagino que, além de manter a pressão, tem aí uma consequência na miscibilidade do reservatório e tudo mais. Aí só para dar uma ideia geral da... Beleza, Felipe. Eu vou até contar, já que eu terminei um pouquinho antes do horário, vou dar para contar um pouco de história. Quando a gente começou
eu mencionei lá atrás, né, que essa questão do gás, injetar gás no reservatório, ele era um dever que virou uma oportunidade, né? E lá atrás, nossos projetos todos, eles eram previstos, né? E aí eu falo porque eu participei de concepção de projetos desde da fase 0, né? E a gente tinha como nosso caso, referência, era que a gente tinha sempre uma entidade chamada Poço de Descarte de Gás. O que era esse camarada? Era um poço cuja função dele era única e exclusivamente descartar o gás necessário de ser injetado no reservatório, o gás líquido em CO2, ao longo de toda a vida produtiva. Então, a ideia nossa, no início, tinha-se muito medo dessa combinação gás, reservatório de carbonatos altamente heterogêneos. Então, tinha-se tanto medo disso que a concepção inicial, ao mesmo tempo, a gente nunca deixou de considerar no radar, né? E tinha, nesse momento, em paralelo, rodando uma quantidade absurda de experimentos UAG na Petrobras, dentro e fora do Brasil, para ver o potencial dessa técnica. Mas os nossos projetos, eles contavam com a robustez de dizer, olha, eu vou lidar com gás de alguma maneira, mas eu não vou incorrer o risco de colocar esse gás no meio do reservatório, porque eu não sei se o eventual bônus do método de recuperação vai superar o risco associado a um breakthrough prematuro nessas plantas de processo que topam no gás. E aí, Felipe, a gente, ao mesmo tempo, a gente foi aumentando a nossa capacidade, a literatura já dizia, né, o quanto que o AG podia ser benéfico, né, e a gente foi vendo isso nos nossos pilotos, né, a gente teve dois pilotos no campo de Tupi, né, o piloto mesmo de Tupi, que é chamado até hoje, o piloto de Lula Nordeste, né, e a gente foi, nesse piloto de Tupi, foi a primeira vez, é isso que eu mencionei em 2012, que a gente ciclou, pegou um poço, ele estava injetando gás, passou a injetar água e voltou a injetar gás, né. E aí a gente viu que um dos grandes medos que a gente tinha, que era o medo operacional, né, que se dizia, pô, velho, na hora que você colocar um fluido, você comissionar e injetar outro, vai perder injetividade, e é algo que acontece na literatura, né, quanto menos tendência à miscibilidade tiver o sistema, maior a tendência de perder injetividade entre um ciclo e outro, né. E esse era o medo que a gente tinha. Primeiro, o operacional. Como que eu vou, de fato, trocar um fluido, vou comissionar a linha, colocar outro fluido? Vai dar certo isso? A gente superou essa questão lá, começou a superar essa questão lá em 2012, né? Quanto tempo isso demora? Puxa vida, vou trocar de um fluido para o outro, vou deixar. Falava-se no início em dias para trocar de um fluido para o outro. Hoje isso é feito. Eu não sei, eu não vou pecar no preciosismo e dizer que é em horas, mas é de um dia para o outro, né? Quando muito 2 dias, quando acontece alguma coisa. Então, assim, coisa que se tinha medo de ser uma semana de parada de injeção, hoje é feito no mesmo dia, né? Então, essa parte operacional, ela foi aos poucos dando um pouco mais de confiança. Os dados vieram, a perda de atividade não se revelou, e a gente foi vendo esse crescimento, como essa questão da confiança crescendo. E por outro lado, a gente foi vendo, com o passar do tempo também, o impacto da troca do fluido em termos do meio poroso mesmo. E a gente teve já no nosso histórico que a gente tem casos de poços que a gente via lá a DOR crescendo, aí a gente trocou o fluido injetado para a água, a DOR diminuindo, o water cut subindo, trocou de novo. Então a gente começou a ver no reservatório o fenômeno acontecendo. A gente começou a ver no meio poroso que os nossos medos, eles foram cada vez mais transformando em segurança, e as oportunidades começaram a ficar mais fortes. Então a gente hoje, aí basta ver que se lá atrás os nossos projetos contavam, a nossa curva de produção, o que ia para a carteira da companhia era sempre com gás concentrado, não era o gás UAG. E hoje em dia os projetos já contam com só em termos de promessa, né, em termos de curva, mas a gente sempre já fazia os projetos com todos os postos injetores já preparado com metalurgia para injetar gás e água e com linhas previstas no orçamento para que, caso a gente fosse de fato partir para isso, tivesse já tudo isso constado. E foi o que aconteceu. Então hoje todos os projetos têm postos injetores preparados para injetar gás e água, e grande parte dos postos injetores já tem linha de gás e água preparados para fazer esse ciclo. Então a mudança de cultura, ela se deu com um pouco com o que a Petrobras trabalha como pano de fundo, né? Que é a robustez e flexibilidade. Então os nossos projetos, eles eram robustos ao caso que a injeção de gás fosse um problema, e era flexível para trazer essa oportunidade de espalhar o gás reservatório quando essa oportunidade se revelasse mais promissora. E é esse o cenário de hoje, até que a gente vai para o limite do conceito, que é mero, em que o AG Fulfilled é a aplicação de caso base deles. Não sei se eu fui claro, Felipe, com a coisa, fica à vontade. Sim, sim. E só mais uma curiosidade, Vitor, é que hoje essa questão da captura de carbono, estocagem, é tendência lá fora,
E isso que aqui sempre foi a necessidade, né? Injetar o gás do pré-sal. E, se eu não me engano, a Petrobras está entre as maiores do mundo, assim, nessa questão do captura de carbono, né? Isso. Justamente porque precisa injetar o pré-sal. Mas do ponto de vista de estocagem mesmo, de ter trabalhos de se injetar o gás em reservatórios depletados, tudo tem uma tendência nesse sentido dentro da Petrobras também? Como que está isso? Você sabe dizer? Eu acho que a primeira parte do seu comentário mostra o quanto que a gente, nesse momento, não tem a necessidade de pensar na segunda. Porque, dado que eu tinha esses números recentemente, que eu vi na apresentação, na última apresentação da companhia, mas eu esqueci. Mas eu sei que assim, a quantidade de CO2 que a gente já injetou desde 2010 para cá é algo assim estrondoso, né? Então, o que a Petrobras vem fazendo com relação a isso eu lembro que isso aí era equivalente a metade da frota de carros do Rio de Janeiro de um ano por ano. A Petrobras já está por ano equivalente a metade da frota de carros do Rio de Janeiro emite de CO2. É um troço bizarro assim, sabe? E, enfim, e aí o ponto que você mencionou, né, de olhar para isso em outros reservatórios, né, para meio com o sentido de storage mesmo, né, nesse momento, né, esse par, né, necessidade barra oportunidade, nos guia para levar esse CO2, para reinjetar o CO2 nos reservatórios como método de recuperação, e acabam sendo os reservatórios em que eles são produzidos, né, por dois motivos. Primeiro, que a gente volta a energia para ele mesmo, e segundo, que a logística, né, e o investimento adicional é grande, né? Porque se você está pegando o CO2 do reservatório A e vai migrar isso para injetar no reservatório B, o investimento com linhas é muito grande, e tem que ser linhas de alta nobreza de metalurgia, porque é um fluido rico em CO2. Então, nesse momento, o par estratégia e oportunidade nos leva a continuar fazendo isso, né? Exportando gás com teor de CO2 mais baixo e injetando no próprio reservatório o teor de CO2 mais rico. Certo. Obrigado pela pergunta, Felipe. Vitor, eu teria mais perguntas aqui, mas acho que deixar para eles aí também. Daqui a pouquinho o Gonçalo vai entrar para dar a segunda parte. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida, rapidinho. Falar, É o seguinte, naquele trecho que mostrou, né, a diferença do black oil para o composicional com algumas composições de gás, não ficou claro para mim o seguinte: para mim pareceu que você estava usando aquela composição de gás como uma variável de projeto, né? E aí eu fiquei na dúvida se era isso mesmo ou não, porque eu achava que você não tinha muita escolha, né? Que você teria que injetar todo o gás que sobrasse do processo lá de produção. Beleza, Rafael, obrigado pela pergunta. Não, na realidade, aquilo foi um exercício de motivação para mostrar como que a modelagem composicional ela é capaz de capturar os nuances dessa diferença da característica do gás, e no Black Oil a gente estaria mais limitado em relação a isso. É mais para motivar essa questão da modelagem. E esse exercício, na realidade, ele em campos em terra, né, nos Estados Unidos tem a rodo isso, é um exercício muito feito para balizar duas coisas, né? Quando a gente tem um gás fixo, né, a gente quer saber a pressão mínima de miscibilidade daquele gás, né? Quando a gente tem um sistema que é mais flexível, mas a gente tem a condição do sistema já pré-montada, a gente quer descobrir qual que é o Minimum Miscibility Enrichment, que é a menor composição, que é a composição do gás mais simples, digamos assim, que garanta a miscibilidade naquela condição de PIT do reservatório. E esse tipo de exercício é um exercício muito comum de ser feito para esses casos. Mas como você mencionou, no pré-sal, isso aqui não existe, né? A gente não tem esse privilégio de escolher a composição do gás que a gente injeta. O que a gente consegue fazer em algumas oportunidades é diferir entre um gás pobre em CO2, entre aspas, né, e um gás mais rico em CO2, a depender da disponibilidade da cota de exportação. Então aquilo foi mais do ponto de vista teórico, né, para mostrar como que as formulações, como que a robustez da simulação composicional com a mesma equação de estado, com o mesmo modelo, ela é capaz de pegar diferentes características de interação entre o gás injetado e o fluido reservatório. Beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal?